Então, é preciso perdoar. Mas nem sempre o inimigo, o ofensor, está querendo isso. E nem sempre ele está disposto a conviver bem conosco. Imagina, se eu sei que ele é capaz de me maltratar de novo, eu não tenho que dar o pescoço para ele ficar simplesmente degolando, não. Eu não tenho que dar a face para ele ficar batendo, não. Eu posso me resguardar disso. Porque perdoar é uma atitude unilateral. Eu não dependo de ninguém para perdoar. Eu não dependo do ofensor para perdoar. Se ele quer se reconciliar, ótimo, maravilhoso. Mas eu não vou ficar aqui na retaguarda evolutiva porque ele resolveu ser meu inimigo. Pois que seja, da parte dele, eu não vou ser. Eu posso perdoar. Eu repito, é uma atitude unilateral, que não depende do outro. É só uma questão de querer. Então, perdoar, a gente já está começando a perceber que é bem além do que a gente imaginava. É claro que é difícil, porque nós temos alguns obstáculos próprios ao perdão. Como é o caso do ódio, do egoísmo, do orgulho, do atavismo, daquilo que a gente foi acostumado, da educação que a gente recebeu. Meu filho, não leve desaforo para casa. Quer dizer, os nossos pais, pensando que estão fazendo muito bem para a gente, estão fazendo mal. Quer dizer, tenha ódio, não perdoe. Se maltratarem, não perdoe. Só que perdoar é uma atitude de saúde. Eu faço primeiramente um bem a mim. O outro, mesmo que eu o perdoe, ele vai se ter com a lei natural. Porque quem faz o mal recebe o mal. Agora, precisa ser eu que faça o mal? Não. Porque se eu faço, eu mantenho um ciclo vicioso que não se acaba enquanto um dos dois, pelo menos, resolver parar. Então paremos. Resolvamos a questão o quanto antes. Perdoar é convencer-se do perdão. É desejar. É trabalhar. É perseverar. É assumir o livre-arbítrio sobre si mesmo. Mas alguém fala assim, ótimo, agora eu já estou todo entusiasmado para perdoar. Mas eu ainda tenho dificuldade. Eu queria, assim, que tivesse uma fórmula. Não tem, assim, uma fórmula para perdoar. Nós somos loucos por fórmulas. É só empregar a fórmula e resolveu. Não, não há fórmulas. A primeira decisão deve acontecer a partir do reconhecimento da necessidade para o perdão. Mas eu ouso, no meu livro O Valor Terapêutico do Perdão, sugerir alguns passos para facilitar o processo do perdão. O primeiro passo é fazer um autoexame. Porque em toda ofensa, dificilmente a culpa é só de um lado. Uma ofensa dificilmente é unilateral. No comum, a ofensa tem a ver com os dois. Seja voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, o ofendido frequentemente participa do processo. Por omissão, por desrespeito, por desatenção, por indiferença, por orgulho. Você olha assim para o outro, não dá nada por ele, nem olha para ele. E ele, inferior, espírito inferior, começa a perceber a sua posição. E ele vai criando um ódio. E você passa por ele, não liga, é indiferente, o despreza, o menospreza, diz umas coisinhas às vezes por trás, e um belo dia ele explode. Mas você pisou no dedão dele. Muitas vezes, quando nós fazemos um autoexame, nós vamos dizer, será que se eu tivesse olhado para ele,
Será que se eu tivesse me importado com ele, tratado como a um irmão, tivesse posto a mão no ombro, ouvido o que ele tinha a dizer, falado com ele, será que ele teria me agredido? Se nós fizermos um exame de consciência profundo e sincero, nós encontraremos muito comumente a nossa participação na ofensa. E olha, se nós participamos, a gente já começa a atenuar. Porque, afinal de contas, a gente deu um pisadinho no dedão com a unha encravada dele. Mas suponhamos que você diz, olha, eu fiz um exame de consciência profundo. Eu não participei com o mínimo de nada. A agressão foi completamente gratuita. Sigamos os nossos passos. O próximo é entender o ofensor como um espírito ignorante. No sentido de ignorante do termo básico, etimológico da palavra. Ignorante vem de ignoto, desconhecido. Ou seja, o ignorante é quem não conhece. É que tem desconhecimento das coisas. Por que isso que devemos entender? Porque imagina só. Existe uma lei de ação e reação, que é natural. Ou seja, ela é automática. Aquilo que eu faço, eu me predisponho a receber. Se eu faço mal, eu crio vulnerabilidade ao mal. Se eu sou violento, torno-me vulnerável a sofrer violência. Ora, se o sujeito está fazendo mal, está sendo violento, ele vai receber violência. Só pode ser um ignorante. Porque se alguém conhecesse mesmo a lei, dizer, oxe, eu não vou fazer isso não. Imagina só, eu faço e sofro. Não vou fazer. Então o espírito, aquele ser que nos faz mal, deve ser um espírito ignorante. E quando o ser é ignorante, nós temos muito mais facilidade de perdoar. Querem ver? O menininho, nosso filho, faz uma peraltice daquelas. E a gente chega, brabo, passa ali uma corrigenda, às vezes até a gente ri por dentro, não é? Dá rir assim por dentro, esse menino é muito danadinho. A gente vai, e logo depois a gente entende, é uma criança, não sabe de nada. Perdoa mais facilmente. Por quê? Porque é uma criança. É um espírito ainda, naquele momento, sem conhecimento. Se eu entender o meu ofensor como um espírito ignorante, eu já começo a abrandar o meu coração. Coitado. Está nessa fase de ignorância e vai sofrer tanto ainda por causa disso. Além disso, é muito interessante que nós consideremos o ofensor como um espírito enfermo. Porque o espírito enfermo é que perde o controle, perde o equilíbrio e faz o que não deve. Quantas vezes alguém muito doente diz um impropério com a gente e fala assim, não, coitado, está doente. Deixa para lá, é por causa da doença. Se eu compreender que o meu ofensor é um espírito enfermo, eu naturalmente terei mais condescendência com ele. E quem de nós sabe o que vai no íntimo daquele que nos atinge? Quem sabe dos seus dramas íntimos, dos seus dramas mais profundos? Quem sabe de quanta dor ele conduz consigo? Quem sabe o que ele está passando no seu interior? Então consideremos o ofensor como um espírito enfermo. Além disso, compreendamos-lo como um instrumento de prova. Todos nós encarnamos neste mundo com um planejamento no qual constam expiações, provas e missões. Expiações que nós temos que resgatar os nossos desequilíbrios pretéritos, corrigir as coisas. Missões, cada qual assume uma missão para construir alguma coisa, dar o seu contributo ao mundo. E provas. Nós, para demonstrar que aprendemos, que estamos educados em relação a determinado aprendizado,
nós voltamos para o mundo, esquecidos do passado, para lembrar, para experienciar exatamente situações, problemas.